professor em sala de aula e acabou por convencê-lo. Então, o que nós fazemos? Nós preenchemos a vida com a luz. Este é o papel dos voluntários, este é o papel dos leões aqui presentes. Então é sobre isso que nós vamos conversar com vocês. E o momento é extremamente oportuno, porque este ano celebramos o Ano Internacional do Voluntariado, por resolução da ONU. Então teremos ao longo de 2026 muitas oportunidades de continuar a fazer o que já fazíamos, mas também de aprimorar aquilo que fazemos. Porque estaremos sintonizados com outros cerca de 230 milhões de voluntários espalhados por todo o planeta. Podemos sim fazer grandes transformações. Mas seria interessante avaliarmos o que a história nos ensina. O que histórias que nossos pais, nossos avós contavam, que aprendíamos na escola e depois vinha qual é a moral da história. E é interessante como que elas têm o poder de nos fazer refletir. E eu começaria contando para vocês uma história, e para contá-la, eu preciso de um pequeno prefácio. Certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor. E paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma vida além. E assim, o renascer, morrer, não é o fim. E esse homem que curou leprosos, que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes, que ressuscitou Lázaro, contava histórias, contava parábolas. E uma de suas histórias talvez seja o maior tratado de voluntariado que se tem notícias. E é essa história que eu vou contar rapidamente para vocês. Um homem descia de Jericó para Jerusalém, quando ele foi abordado por malfeitores, que o agrediram, roubaram todos os seus pertences e o deixaram jogado no chão. Esse homem ferido ficou ali até que por lá passou um doutor da lei. Ele parou, condoeu-se, mas disse: tenho pressa, não posso fazer nada. Mas algum tempo se passou e por ali também transitava um homem da religião. Ele parou, olhou, condoeu-se e também disse: tenho pressa, não posso fazer nada. Passou mais um tempo e por ali transitou um homem simples da Samaria. Ele olhou aquele homem no chão, condoeu-se dele, ajoelhou-se perto dele, observou o que estava se passando, pegou esse homem no colo, colocou em sua carroça e o levou até uma estalagem. E chegando lá, ele disse: quero que você cuide desse homem, dê a ele roupas novas, dê a ele uma cama quente e uma comida, e aqui estão 2 moedas pelo seu serviço. Quando eu voltar,
Se precisar, eu te pago o que estiver faltando. E seguiu o seu caminho. Todos nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. Mas o que ela nos ensina? Primeira questão é: de quem é a responsabilidade pelo próximo? Muita gente fala: eu não tenho nada a ver com isso porque eu pago imposto. Então o governo é que tem que resolver. Outras pessoas dizem: mas esse próximo está tão longe que eu preciso, às vezes, viajar de colíder para vir até aqui. Mas eu venho. Quem é o meu próximo? É aquele que está sob os meus olhos ou aquele que está na distância do meu coração? Isso é muito bom. Essa é uma reflexão muito importante porque amplia a nossa visão de quem é aquele que pode ser ajudado. E não se iludam, não somos nós que escolhemos, nós somos escolhidos. Por isso, quando algo aparecer diante de nós, aproveitemos, porque houve um movimento do universo para que estivéssemos naquele lugar, na hora certa, do jeito certo, para fazer a coisa certa. Às vezes a gente não faz, mas depois se arrepende. Uma outra lição que essa parábola nos traz: nem sempre eu vou saber fazer tudo, mas eu posso ser tão importante fazendo aquilo que eu sei. Então, às vezes, a gente é chamado para uma atividade e fala: mas eu não sei trabalhar com as crianças. Ok, mas você sabe embrulhar os presentes que nós vamos levar para elas. Você sabe tocar um violão que vai acalentar as crianças enquanto nós estivermos entregando. E aí, o programa, o projeto, a ação solidária, coletiva, acontece. É isso que a parábola nos ensina. O meu próximo é aquele que atravessa o meu caminho, não importa a distância. E se eu não souber fazer, isso não é desculpa para não fazer. Eu vou buscar aquele que sabe e vou entregar o problema para quem consegue resolver. Mas por trás disso tudo, existe uma palavra mágica que Teilhard de Chardin, um filósofo belga que viveu entre os anos de 1910 e 1968, definiu da seguinte maneira: quando entendermos de verdade o que significa a energia do amor, teremos descoberto a segunda era do fogo. O amor transcende. Nós fizemos aí subdivisões do amor, né? Então, o amor fraternal, o amor conjugal, paternal, maternal, filial. Mas o amor é aquele que cobre uma multidão de pecados. Amar é descer até o defeito do outro e não tentar trazê-lo até você para ser amado. O amor é um exercício de humildade. E não digam, às vezes: nossa, mas eu o amo ou a amo, mas não sou correspondido. Isso não é entre você e o outro, isso é entre você e você. Porque diferente da água que você bebe e diminui no copo à medida que você bebe, quanto mais amor você dá, mais dentro de você terá amor para fornecer. A natureza é espantosamente perfeita. Não gasta, não acaba, não consome. Eu não deixei de amar. Eu simplesmente esgotei aquele modelo, mas o amor está latente dentro do meu coração. E quando a gente faz pesquisas sobre voluntariado e pergunta qual é a palavra-chave daquilo que vocês fazem, a palavra amor aparece como centro, como a força mais poderosa. E nós vivemos tempos de desamor, tempos de exclusão, de separação, de radicalismo.
É necessário que cada um de vocês brilhem o amor que trazem dentro dos seus corações, para que possamos dizer para a sociedade, dizer para a humanidade: o amor está presente. Ele se manifesta nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas palavras. E lembrem-se, palavras são como flechas, uma vez lançadas, não tem volta. E a gente fala do que está cheio o coração. O que significa abracadabra? Que a gente aprende quando criança, que é uma palavra de magia. O que significa em aramaico abracadabra? Significa: eu crio enquanto falo. Deus criou através das palavras. Por isso é importante o que dizemos para nós e para o outro, porque a gente fala do que está cheio o coração. A capacidade de amar, e é uma capacidade, ele está latente, mas precisa ser explorado. É uma premissa essencial para aquilo que fazemos. E eu trouxe um poema de Adélia Prado que fala sobre amor. E mais do que falar, eu gostaria de lê-lo. Chama-se Ensinamento. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado. Arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou de amor, essa palavra de luxo. Simplesmente fez. Qual é a lição? Amem. Amem. Façam. Digam, mas principalmente façam. Aí vocês materializam a vontade mais superior que existe através do ato do amor. E aí, falando da ciência, da solidariedade, uma definição: o que é ser voluntário? Ser voluntário é doar tempo, talento e energia para uma causa de interesse social e comunitário. Quando a gente ouve isso, a gente tem que agradecer, porque estão pedindo de nós o nosso tempo, que é o ativo mais importante nos dias de hoje, o nosso talento e a nossa energia. Isso nos torna poderosos, potentes, porque nós temos essa riqueza de conteúdo dentro de nós, e não necessariamente aprendida nos bancos das universidades, mas principalmente aprendido na prática do dia a dia, usando a lei da reciprocidade, fazendo pelo outro aquilo que você quer que seja feito para você. Mas existe uma expressão ainda mais nobre do voluntariado, que é o voluntário transformador, um agente de transformação global. Ora, mas como que eu vou mudar o mundo se eu estou aqui na minha cidade, no Mato Grosso? Você vai mudar o mundo estando na sua cidade, no Mato Grosso, porque existem alguns mecanismos para que isso aconteça. Mas quem é esse voluntário transformador? É aquele que, não se conformando com os problemas existentes, busca participar de ações integradas em uma rede solidária que visa a transformação da realidade, atuando na sua causa fundamental. E aqui é importante dizer, existe uma diferença entre ser voluntário e ser voluntarioso.
O voluntário vai na causa fundamental do problema. O voluntarioso atua na emergência. Ele é extremamente importante, mas é preciso atuar na causa fundamental. O voluntarioso é o bombeiro. O voluntário é o arquiteto. O bombeiro apaga os incêndios. O voluntário planeja para evitar que os incêndios se repitam. E aí, meus caros, em tempos de reflexões jurídicas por tudo que passa no nosso país, nós vamos falar sobre leis universais. Somos regidos por leis. Nós temos o nosso estatuto, nós temos portarias, decretos, leis ordinárias, nós temos a Constituição Federal. É um conjunto, é uma norma jurídica que rege os nossos destinos. Mas tanto aqueles que escrevem as leis quanto nós estamos sujeitos a leis universais. A lei de ação e reação é a mãe de todas as leis. A lei da reciprocidade é uma. Mas a maior de todas é a lei de ação e reação, que significa, de forma muito simples, não existe efeito sem causa. Então, se queremos a transformação, é o efeito, devemos dar causa a ele. Devemos fazer a nossa parte. Faz a sua parte, que o céu te ajudará. Não é assim que aprendemos? E aí vem a grande questão: por que fazer o bem nos faz tão bem? É muito comum nós dizermos: eu me sinto tão bem quando eu faço isso, eu me sinto tão bem quando eu ajudo alguém, eu me sinto tão bem quando eu me envolvo em uma causa social. Por que isso? O nosso corpo, ele é absolutamente perfeito. Todas as vezes que fazemos alguma coisa boa por alguém, por uma causa, fazemos o bem de um modo geral. O nosso cérebro manda um comando para as nossas glândulas que liberam neurotransmissores de gratidão, de recompensa. Vejam só, nós mesmos nos agradecemos por aquilo que fazemos. Por isso a gente se sente tão bem. O nosso corpo é inundado por esse bem-estar, produzido por um comando dos nossos neurônios. Isso é uma operação bioquímica, simples assim. Mas tem um outro fator que merece ser considerado. Todas as vezes que fazemos algo de bom para alguém, certamente no final do dia, essa pessoa ou essas pessoas, no seu momento de oração, de prece, de reza, no seu momento ecumênico, vão agradecer porque vocês estiveram e passaram por suas vidas. E esse agradecimento se torna uma manifestação energética com GPS e chega a cada um de vocês. E para aqueles que duvidam dessa manifestação energética, a pergunta é: acreditam em Wi-Fi? Porque é disso que estamos falando. Transmissão sem fio. A diferença é que em vez de um modem gerando os impulsos, quem gera os impulsos é o nosso coração. Por isso, nós nos sentimos tão bem quando fazemos o bem para alguém. 2026, o Ano Internacional do Voluntariado. Uma nova era, com novas pessoas renovadas,
um novo horizonte, enxergando mais possibilidades, somos os semeadores e semeamos sementes de luz. E vamos lembrar da parábola do bom semeador. Muitas das sementes poderão cair em terreno que não seja fértil, mas aquelas que caírem em terreno fértil irão prosperar, irão gerar árvores frondosas, que vão gerar frutos, que vão gerar sementes, que vão gerar um efeito multiplicador. Por isso, semear o bem é a nossa melhor escolha. E se nós tivermos dúvida ainda da nossa capacidade de fazer as coisas, tem um estudo muito interessante que se chama o efeito borboleta. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o áudio. Você já ouviu falar do efeito borboleta? Ele diz que o simples bater de asas pode mudar o mundo. Que o bater de asas em Hong Kong, por um efeito amplificador, pode provocar uma tempestade em Nova York. Agite suas asas. Com um pequeno gesto de alguém como você, pode se mudar o mundo. Somos borboletas que batem suas asas em benefício de todos, com um efeito multiplicador, porque a partir daí, essas pessoas também baterão suas asas e caminharão pelo seu caminho. Quando estudamos felicidade, vamos entender que existem no mundo as chamadas Blue Zones, as zonas azuis, onde as pessoas vivem mais tempo do que a média geral. E a zona azul das zonas azuis é a ilha de Okinawa, no Japão. E nós, pesquisadores, fomos lá perguntar por que os idosos viviam tanto tempo. Agora não chamamos mais idosos, somos chamados de nodes, né? São pessoas, a partir de uma certa idade, que mantêm os seus sonhos e fazem as coisas acontecerem. Em Minas, Lô Borges e Milton Nascimento eternizaram uma música que tem uma frase que diz: sonhos não envelhecem. Por isso a gente pode continuar. Mas quando perguntados por que eles viviam tanto tempo, eles responderam com essa palavra: Ikigai, razão para viver. Eu tenho um motivo, ou vários, para acordar todas as manhãs e fazer alguma coisa de importante. E aí os pesquisadores montaram uma estrutura que vale a pena nós refletirmos sobre ela. O que você ama fazer com o que você faz bem também é chamado de paixão. O que você faz bem com o que te pagam para fazer é chamado de profissão. O que te pagam para fazer e o que o mundo precisa é chamado de vocação. E o que o mundo precisa e o que você ama fazer é chamado de missão. Onde estamos? Acredito que na missão. Acredito que estamos aqui para ficarmos na história, para deixarmos um legado no imaginário de todos aqueles que estão ao nosso redor. Assim, jamais seremos esquecidos. A isso chamamos de amortalidade. Em vez de imortalidade, amortalidade. Permaneceremos na memória quando não estivermos mais aqui. E é importante que, para fazermos o que fazemos, temos que ter, e todos têm, características, competências. Todas as vezes que a gente pretende fazer alguma coisa, em nosso cérebro acendem pequenos pontos de energia. Por isso podemos dizer que somos pessoas que brilham. O nosso cérebro pulsa energeticamente quando aciona algumas características. A minha geração,
usava isso como uma maneira de se aproximar de uma pessoa querida. Nós chamávamos isso, e hoje o nome permanece, de acróstico. Talvez vocês não conheçam, não tenham ouvido falar. Mas eu procurei montar aqui um acróstico com a palavra solidariedade e tentei identificar características que compõem essa palavra, ou seja, para sermos solidários. Quais características predominam? No S, a sensibilidade. No O, o otimismo. No L, a lealdade. No I, a iniciativa. No D, a dedicação. No A, a atitude. No R, o respeito. No I, a integridade. No L, no E, escuta. No D, dinamismo. No A, o amor. No D, novamente, o diálogo. E no E, a empatia. São características que todos vocês que atuam voluntariamente possuem. O que é que nós podemos fazer? Identificá-las e fortalecê-las. Na psicologia positiva, nós chamamos isso de forças e virtudes. São 6 virtudes e 24 forças que nós podemos potencializar com as nossas ações. Uma outra característica vital, a empatia. E muitas vezes a gente fala, eu tenho uma simpatia pela causa. Isso é importante, igual o voluntarioso e o voluntário. Temos simpatia, é válido, mas a empatia é mais poderosa. Por quê? Na simpatia eu vejo o lado doloroso da realidade e tento encontrar uma solução sem necessariamente me envolver com ela. Eu passo e resolvo. Na empatia, eu alimento a conexão. São olhos nos olhos. É a habilidade de ver sob o olhar do outro. É sentir com o sentimento da outra pessoa. Raramente uma resposta muda uma situação. O que muda a situação é a conectividade. É quando eu estabeleço uma conexão. Aí eu consigo fazer grandes transformações. A professora Brené Brown nos fala sobre isso quando afirma: não são respostas que solucionam problemas. O que soluciona problemas é a conexão. Conexão. Olho no olho, coração no coração, afeto no afeto. Amor, a energia que ressignifica tudo. Quando amamos, tudo se transforma. O amor pavimenta o caminho dos sonhos. Todos vocês que sonham, amem para que o seu sonho se torne realidade de forma mais rápida. Um fio começa a rede. Um pingo começa a onda. Um sopro começa o vento. Um impulso começa o movimento. Um olhar começa a transformação. E uma joia faz nascer um colar. Tudo começa com pequenas atitudes. Tudo começa com a suposta simplicidade daquilo que eu quero fazer. E aí, falando de uma joia, olhando para esse colar, eu diria: nossa, que colar lindo, um colar de pérolas, maravilhoso. Mas tem pessoas que olham para ele e enxergam além. Diante do belo colar, belo como um sonho, admirei sobretudo o fio invisível que unia as pedras
e anônimo contribuía para que todas fossem um. Quem é esse fio invisível que une as pedras? Vocês. Quando vocês passam pela vida das pessoas, elas se tornam joias raras, através da invisibilidade da ação que vocês fazem. E quando falamos de invisibilidade, queremos dizer o amor que não espera retorno, o amor indistinto, o amor que não quer publicidade, mas quer transformação. Este é o fio invisível. Vocês são esse fio invisível. Aí a pergunta é: prontos para continuar realizando ações extraordinárias que vão transformar vidas? A pergunta, ontem eu aprendi, a gente conta até 3 e as pessoas respondem, né? Então, prontos para continuar realizando ações extraordinárias que vão transformar vidas? 1, 2, 3. Sim. Isso tem muito peso. Muito peso. Outra pergunta: quem vem primeiro? O jardineiro ou o jardim? Rubem Alves nos ensina que, havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde haverá um jardim. Porque todo jardim começa com um sonho de amor. Antes de qualquer árvore seja plantada, é preciso que tenha nascido na alma. Cada atitude que tomamos, antes dessa atitude, houve uma formulação mental dentro de nós. E essa formulação mental se baseia no repertório de experiências que nós temos. Quanto mais experiências do bem nós tivermos, melhor será esse repertório, melhor será a nossa atitude. Por isso, fazer o bem também faz bem para nós. Por que nos movemos em direção à superação dos desafios? O que nos move? Duas coisas, segundo pesquisa da Universidade de Viena: afeto e sentido. Afeto é o amor indistinto. Sentido é a causa, é a razão pela qual eu distribuo o meu amor. Isso me impulsiona na superação dos desafios. Antoine de Saint-Exupéry definiu isso de uma maneira também muito interessante. O autor do Pequeno Príncipe nos ensina: aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Jung dizia que 2 pessoas jamais serão as mesmas depois que se encontram. Mas tem uma outra frase de Antoine de Saint-Exupéry que é muito emblemática. Quem poderia me lembrar, porque eu esqueci dessa frase? Como? Isso, mas tem uma outra. Tu te tornas... O povo é tímido, todo mundo sabia e não queria falar. Tu te tornas... Pois é, muito bonito, mas tem uma outra, muito poderosa. Se eu sei que você vem às 4, desde as 3 eu estarei te esperando. O nosso trabalho em que pese às vezes se manifestar com coisas tangíveis, lida com algo que é absolutamente imaterial. Lida com a esperança. Se eu sei que você vem às 4, desde as 3 eu estarei te esperando. Isso é muito profundo, isso é muito provocador para tudo que nós fazemos. E aí, caminhando para o final, por que o trabalho voluntário faz tanto bem? Eu trouxe aqui 3 argumentos da ciência para isso.
O primeiro deles é do professor Deepak Chopra, um médico indiano, que diz assim: nossos pensamentos geram respostas biológicas que ficam impressas em nossas células. Tudo que pensamos gera um carimbo que é colocado em cada uma de nossas células. Por isso, cuidado com o que você pensa, porque você poderá ser atendido. Cuidado com o que você pede, porque você poderá ser atendido. Precisamos refinar, ressignificar o nosso pensamento. E como é que a gente faz isso? A prece, a oração é um caminho. A leitura de bons livros é outro caminho. Sair, ficar distante de modelos de sofrimento desnecessários é outro caminho. É isso que nós podemos fazer. A doutora Candace Pert diz que a felicidade é uma experiência bioquímica e somos impactados permanentemente por elas. Ou seja, cada emoção que sentimos, e nesse momento vocês devem estar experimentando muitas emoções, gera uma descarga de neurotransmissores no nosso corpo. Se estiverem gostando, é oxitocina, o hormônio do amor, o hormônio da gratidão, o hormônio da generosidade. Se estiverem ansiosos para terminar, é adrenalina. Se estiverem estressados porque hoje era dia de lavar o carro, é cortisol. Então, para cada pensamento, nós geramos uma descarga de neurotransmissores dentro de nós a todo momento. E existe uma estimativa que a gente tem por dia cerca de 3.000 emoções diferentes. O que eu carrego dentro de mim? Se eu tenho um trabalho voluntário, se eu tenho a prática social da solidariedade, eu renovo o meu repertório de bondade em meu próprio benefício. E por último, Viktor Frankl: você não é produto das circunstâncias, você é produto das escolhas que você faz. Isso é extremamente poderoso. É mais ou menos uma coisa que aprendemos, chamada livre arbítrio. Você faz suas escolhas fazem você. Portanto, aprendamos a escolher para que possamos viver mais e melhor. Mais uma rápida historinha e mais 5, 10 minutinhos a gente termina. Em filosofia nós chamamos essas ações de o poder dos pequenos gestos. É uma história que eu conto sempre, mas que vale a pena ser repetida. No século XIV, também conhecido como Il Quattrocento, na cidade de Florença, na Itália, celebrava-se a ceia de Natal e uma família abastada, com uma dezena de convidados, estava à mesa ceando. A matriarca resolveu se levantar e chegar na janela, e olhando para baixo, numa noite que nevava muito, ela viu 3 crianças que padeciam de frio. Ela voltou à mesa e disse aos convidados: nós temos 3 crianças sentindo frio lá embaixo, o que fazemos por elas? Alguém disse: dê a elas um pedaço de pão, assim elas se alimentam e vão embora. Outro disse: não, jogue a elas um pedaço de tecido, assim elas se agasalham e não sentem mais frio. Outro ousadamente disse: esquece isso, nós pagamos impostos, quem tem que cuidar das crianças é o Estado. Ela ouviu atentamente os seus convidados, parou, pensou um pouco, chamou um dos mordomos da festa e pediu que trouxesse uma bandeja de prata e disse a ele: recolha de todos os nossos convidados uma doação. O ouro e prata que trouxeram, coloquem nessa bandeja. E assim ele fez. Passou por todos os convidados, cerca de 20 pessoas, recolheu
uma pequena montanhazinha de ouro e prata, moedas de ouro e prata, trouxe para a mesa central. Ela olhou aquilo e falou: não é suficiente. Virou para o seu tesoureiro e disse: traga a mesma quantidade de ouro e prata que tem aqui. Ele foi lá, buscou, aí logicamente o monte ficou maior. E aí ela anunciou aos convidados o que seria feito. Meus amigos, minhas amigas, o primeiro prédio do Renascimento foi a era da luz. O primeiro prédio do Renascimento não foi um teatro, não foi sequer um hospital, não foi um estádio para se divertir. O primeiro prédio do Renascimento foi uma escola. E graças a essa iniciativa, nenhuma criança de Florença mais ficou nas ruas. Já bastaria. Mas essa iniciativa, 400 anos depois, nos faz curvar nos museus que visitamos, diante de celebridades que passaram por essa escola que foi criada, como por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Frangélico, Donatello, Maquiavel, apenas para citar alguns. Isso é o poder dos pequenos gestos. Quantos Da Vincis, Leonardos, quantos Michelangelos, quantos Maquiavelos, cada um de vocês não fez brotar de uma vida, às vezes, difícil e sem sentido, com as ações que vocês fizeram. Às vezes você está atravessando a rua da sua cidade, alguém vem em sua direção, olha para você e fala: você está me reconhecendo? Você fala: desculpa, não estou. Está vendo do outro lado da rua aquela portinha aberta? Sim, estou vendo. Está vendo aquela mulher com uma criança no colo? Sim, estou vendo. Ali é a minha loja, aquela é minha esposa e aquela é minha filha. E sabe a quem eu devo aquilo? Não, a você. A mim? Como assim? Você todos os dias, todos os finais de semana, você ia no abrigo onde eu estava, contava histórias para nós, despertava a nossa esperança, nos fazia acreditar que era possível a transformação. Eu acreditei. Ali está o resultado da minha crença. E aí, nós também temos o poder mágico do abraço. E nós ouvimos no Brasil um ditado muito interessante que diz assim: se não vai por amor, vai pela... Pois é, eu digo a vocês, a dor não faz transformações. O que transforma é o amor. A dor nos mobiliza, a dor nos paralisa para observar, mas só se eu tiver amor, eu vou fazer a transformação. Um jovem que tinha perdido seus pais e tinha apenas sua avó como parente, desceu no aeroporto, na Austrália, na Nova Zelândia para ser mais preciso, desceu no aeroporto, foi para o saguão de entrada e viu as pessoas que estavam com ele no avião receberem seus amigos que os abraçavam, seus parentes, seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo, todos abraçando as pessoas que chegaram, e ele não tinha ninguém para abraçá-lo. O que ele poderia fazer? Ele poderia sentar na calçada e chorar a solidão. Mas o que ele fez? Ele criou um movimento global chamado Free Hugs, abraços grátis. Por que o abraço é importante? Porque ele mitiga doenças como solidão, depressão e ansiedade e estimula a circulação sanguínea. Estudos em Harvard, Berkeley, Stanford e Yale mostram que o exercício da gratidão ajuda a desentupir artérias. Porque você produz neurotransmissores que agem para desentupir as artérias. Por que às vezes a gente infarta? Porque no fundo a gente fica remoendo uma série de coisas quando deveríamos remoer a felicidade. E esse jovem criou esse projeto.
Abraço grátis. Ele foi para uma praça, a gente está sem áudio, eu vou explicar rapidinho para vocês. Ele foi para uma praça com esse cartaz: abraço grátis. No começo, como tudo, as pessoas ficavam desconfiadas. Como assim abraçar alguém que eu não conheço? Mas com o passar do tempo, as pessoas foram parando, foram olhando e foram abraçando. E aí isso cresceu de tal maneira que a polícia veio dizendo que ele não podia fazer isso. Você está tumultuando aqui o espaço. Ele fez então um abaixo-assinado e conseguiu 10.000 assinaturas, levou para a Câmara da cidade, e a cidade criou uma lei permitindo que ele fosse para as praças abraçar as pessoas. Olha como que a gente cultua a negação e o sofrimento. A gente devia cultuar o abraço. Vocês gostariam de abraçar quem está perto de vocês? Sem precisar sair de uma mesa na outra? Por favor, deem um abraço. Oi? Um abraço. Obrigado. Não, quase acabou, quase acabou. Não. Prontinho. Depois vocês abraçam mais. Hello. Toda hora apaga, acende aqui. Por isso que eu estou olhando para lá. Pessoas, vamos assentar. Ainda não terminou. Vamos sentar. Olha, não fui eu que assoviei, não. Tá vendo? Então, pessoas queridas, Eu ia bater o sino. nós vamos bater o sino aqui, hein? Atenção. No 3, em silêncio. 1, 2, 3. Que bonitinho. Eu já fui aluno e a professora falava: fica quieto, menino. Agora, vejam só. Para a gente finalizar de verdade, alguns lembretes. Lembretes que eu fui coletando ao longo das minhas viagens. Eu vi essas frases em para-choques, às vezes em outdoors mesmo, nas cidades. O primeiro deles é: tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que não pode ver. A escolha é sua. Quer ter fé ou quer ter medo? Vamos escolher o que queremos. Falamos tanto das pessoas que ferem, que esquecemos das pessoas que curam. A gente gosta, nossa, fulano, beltrano, ciclano. Esquece. Fale daquelas que curam, que te abraçam espiritualmente. Entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço reside a nossa liberdade de escolher a resposta, e na resposta reside nossa capacidade de crescer ou ficar do mesmo tamanho. Entre o estímulo e a resposta tem um espaço. É exatamente para nós pensarmos qual será a resposta.
É algo que nos vai fazer crescer ou nos manter do mesmo tamanho. Entenderam como que nós temos o poder sobre nossas vidas? Como que nós temos o poder de dizer para onde vamos, quem somos? Não desista. Onde as pessoas veem dificuldades, acredite, existem coisas boas acontecendo. A gente fez uma review, de um vídeo antigo da Coca-Cola. Não vai ter áudio, mas acho que lendo dá para nós entendermos do que se trata. Para cada pessoa dizendo que o mundo vai piorar, 100 casais planejam ter filhos. Para cada corrupto, existem 8.000 doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio são recicladas no Brasil. Para cada tanque fabricado no mundo, são feitos 131.000 bichinhos de pelúcia. Na internet, amor tem mais resultados que medo. Para cada arma que se vende no mundo, 20.000 pessoas falam: eu amo você. Por isso, a gente acredita na possibilidade concreta de fazer transformações. Não é ficção, não é utopia, não é um sonho apenas, é a possibilidade concreta de fazer. E aí, como fatores de sucesso em nossas vidas, expressar a gratidão pelos resultados. Agradeçam pelos resultados. Não sintam que isso é apenas uma consequência natural das coisas que fazem. Agradeçam, porque a gratidão nos ensina a olhar para trás por aquilo que fizemos, mas nos empodera para fazer o que está nos esperando pela frente. A gente sempre entendeu gratidão como um olhar para trás, mas é também um olhar para frente. Se eu estou agradecendo por algo que aconteceu, é porque eu tive qualidade, competência para fazer acontecer. Se isso aconteceu, eu posso fazer novamente. E aí a gente cria um círculo virtuoso de agradecimento e resultados. Exercitar a gentileza para sensibilizar e mobilizar. Primeiro a gente sensibiliza, depois mobiliza, depois realiza. Não vamos realizar sem antes termos sensibilizado e mobilizado. Fortalecer as relações, celebrando sempre as ações. A gente tem uma onda aí que parece que agora vai mudar, que é o bendito do sextou. Ai, sextou. Comece seu dia, sua vida, em cada segunda-feira e vá até o domingo, celebrando as coisas que você faz. Identifique a busca da felicidade como um propósito de vida e espalhe sua luz como forma de criar um mundo mais feliz. Precisamos de mais felicidade no nosso dia a dia. Afinal, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, nós estamos aqui, celebrando esses dias. E o grande filósofo Sócrates nos disse certa vez: as almas de todas as pessoas são imortais. Mas as almas das pessoas justas são imortais e divinas. Vós sois deuses. Foi isso que foi dito para nós. Então, somos seres divinos, anjos sem asas. Pessoas justas são mais felizes, e pessoas felizes fazem coisas incríveis, que é o título do meu livro,
que o Evani vai me ajudar a lembrar o que eu tenho que fazer, né? E depois, se vocês tiverem interesse, tem alguns exemplares ali. Eu agradeço a atenção e a generosidade de vocês de me ouvirem. Espero, modestamente, ter contribuído para acender mais uma pequena chama no coração de cada um. Paz e bem para todos. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Acho que tá. Aqui são os seus. São os meus. Chama primeiro para não esquecer, Maria Rosilene, que você faz. Ela é a nossa mestra aqui, a pessoa que nos... Ela tem um livro